Olá, turma, bem-vindos a mais uma videoaula. E nesta videoaula eu vou revisar alguns assuntos que foram abordados nas nossas primeiras aulas. Tivemos uma presencial e as outras foram através de videoaulas e aulas online. Então eu vou revisar alguns desses assuntos que foram abordados nessas aulas, direcionado para a nossa avaliação parcial. Então, dito isto, vamos ao que interessa, né? Turma, vamos começar pelo conceito de ética. Eu sei que esse conceito eu já acho que ele deve estar cristalizado na mente de vocês, mas tem um ponto que eu gostaria aqui, tem uma questão que eu gostaria aqui de apresentar, abordar, que foi as indagações que vocês fizeram na aula anterior, na nossa última aula, onde vocês questionaram por que tantos conceitos. Turma, entenda o seguinte, que independente da área de conhecimento, se é de ciências humanas, se é de exatas, se é de ciências sociais aplicadas, que é o caso da administração, não existem conceitos absolutos, não existem conceitos imutáveis. Esses conceitos estão sempre em construção. Por quê, professor? Porque, turma, cada autor, ou no caso da ética, cada filósofo, ele tem uma interpretação, tem um ponto de vista sobre o que seja ética, sobre qual é a melhor maneira de se viver, sobre o que é ter uma vida digna, sobre o que é fazer o bem, sobre o que é certo ou errado. Pontos de vista esses ou interpretações que eles podem refutar conceitos anteriores, afirmações anteriores de autores, ou eles se complementam. Porque dependendo do contexto histórico que essas pessoas vivam, né, que elas estejam inseridas, isso vai influenciar exatamente nessas afirmações, nessas contribuições que eles farão para a ética, porque a ética, turma, é uma disciplina que começou a ser sistematizada lá na Antiguidade Clássica, começou por Aristóteles, Sócrates foi o precursor da ética, mas Aristóteles começou a sistematizar. O que significa sistematizar? Organizar esse campo do conhecimento, que durante o período moderno ele se consolidou. Então a ética se consolidou enquanto uma disciplina, enquanto uma ciência. Mas existem elementos, turma, principalmente quando se fala de ética normativa, que eles são comuns. Em todo e qualquer conceito vocês vão encontrar esses elementos. E essa distinção que eu quero que vocês façam. O primeiro ponto, o primeiro elemento é que todos de forma pretensiosa, por que pretensiosa? Porque todos queriam, todos apresentaram conceitos ou afirmações que seriam universais. Em qual sentido? Aplicada a todos, independente das circunstâncias ou do local. Segundo, todos partiram do pressuposto que o homem ético ele deve agir de forma racional. Tem que ser a racionalidade que deve determinar as nossas ações, que vão dizer se estamos agindo de forma ética ou não. E terceiro que ela é prescritiva, então ela vai definir, já que ela é universal, então ela vai prescrever, ela vai te orientar, vai definir através de um conjunto de normas e de regras qual a melhor maneira de se agir em grupo, em sociedade, ou qual deve ser a nossa conduta diante de uma determinada situação. Então são esses pontos em comum dentro desses conceitos da ética normativa que vocês vão encontrar nas afirmações, nas falas de qualquer autor. Que eles tentam universalizar a ética normativa tenta universalizá-la, quer dizer, ela deve ser aplicada a todos, independente do contexto ou da situação, que pressupõe que a gente tem que agir com racionalidade, a gente tem que refletir antes, ponderar, pensar, usando o nosso intelecto, né? Nosso raciocínio, para tomar uma ação, e que a gente deve usar como parâmetro, como referência, isso que eles apresentam que seja certo ou errado, como uma conduta correta. Ok? Esses são os elementos comuns em todo e qualquer conceito de ética. Dito isso, turma, vamos aqui a diferença entre a ética normativa e a ética comportamental, que essa é mais científica. Ela é uma outra perspectiva, ela analisa a ética sobre um outro ponto de vista. Então, a pretensão da ética normativa é através de experimentos, porque ela engloba, né, algumas áreas de conhecimento como psicologia,
como principalmente a psicologia do comportamento, comportamental, a sociologia, a neurociência, para tentar entender por que determinados fatores influenciam o nosso comportamento, as nossas ações. Por que, turma? Porque a ética comportamental ela começou a entender, quer dizer, os experimentos, né, dela foram para tentar entender por que determinadas pessoas que tinham condutas ilibadas, né, inquestionáveis, que eram pessoas boas, virtuosas, tinham condutas antiéticas. E essas pessoas tentavam agir com racionalidade, mas a ética comportamental ela começou a entender que não são especificamente esse lado o nosso raciocínio, quer dizer, a nossa razão que era determinante para agirmos em determinadas situações, mas sim a questão sensitiva, emocional, quer dizer, as emoções, as paixões, os desejos, os sentimentos. Então a ética comportamental começou a entender que são as nossas emoções e sentimentos que regulam, ou melhor, que promovem determinadas reações, por mais lógicos que sejamos, por mais sistemáticos que sejamos, por mais racionais, existem esses fatores emocionais ou sentimentais que vão fazer com que tenhamos determinadas reações diante de uma situação que seja uma situação, principalmente uma situação que é um dilema, né? O dilema entre fazer o certo ou o errado. Então, esse é o ponto de vista. Então, todos esses autores da ética comportamental sempre tentaram entender a ética sob um ponto de vista racional, que a pessoa deve pensar, ponderar antes de tomar uma ação, que ela tem que ser universal, tem que ser aplicada a todos, independente da situação, independente do local, e que a gente tem um conjunto de normas, né, já prescritas lá, um conjunto de regras que a gente tem que avaliar, tem que levar em consideração e usar isso como referência. Professor, então, ética normativa, essa teoria a gente tem que levar em consideração? Claro que tem. Porque a teoria, ela vai servir, a ética, né, normativa, ela vai servir como um norte, como um parâmetro para tomarmos determinadas situações, para dizer se é certo ou errado. Mas só que, diante disso, existem alguns fatores externos, ou mesmo internos, que vão influenciar, mesmo a gente sabendo que aquilo ali é errado, muitas pessoas acabam fazendo aquilo. Mesmo elas tendo consciência disso, de forma racional, mesmo sabendo que é errado, algumas pessoas acabam agindo daquela forma. E é isso que a ética comportamental vai tentar entender. Dito isso, eu vou falar aqui rapidamente dos ramos da ética. Então, nós temos, dentro da ética normativa, nós temos a ética utilitarista, aonde o pressuposto é levar o maior bem possível ao maior número de pessoas, e a ética do dever, quer dizer, a ética deontológica, ou ética utilitarista, onde os fins justificam os meios, mas ela é quantitativa e ela parte do pressuposto que você tem que fazer o maior bem possível ao maior número de pessoas, mesmo que alguma pessoa ou duas morram, mesmo que uma ou duas pessoas sejam justiçadas, o foco é o maior número possível de pessoas, ou o maior bem possível ao maior número possível de pessoas. Já a ética deontológica, ou a ética do dever, ela é principiológica, quer dizer, ela parte do pressuposto que tem determinados princípios que devem orientar a sua conduta. Quer dizer, antes de tomar uma ação, eu tenho que levar em consideração esses princípios. Se aquele princípio disser que é errado, aquilo, eu não faço. Ok? Então é isso que eu quero que vocês entendam também. Espero que vocês tenham assimilado. E existem outras correntes dentro da ética normativa que nós vimos. Existe o relativismo moral, que é o relativismo moral? Parte do pressuposto que toda cultura tem seu conjunto de regras ou conjunto de valores particulares. Mesmo que aquilo seja considerado errado por uma outra cultura, por um outro povo, é ético dentro lá do contexto deles, da cultura deles. E tem o subjetivismo moral, que é aquele parte do pressuposto que as nossas paixões, as nossas preferências, é que vão ditar, dizer se nossa conduta é antiética, se ela foi ética ou antiética. A gente tem que, segundo essa corrente, a gente tem que avaliar. Bom, ela fez isso, mas ela foi impelida de forma subjetiva, né, dentro dos seus interesses, das suas paixões, dos seus sentimentos, a fazer aquilo. Eu dei até um exemplo na última aula, né,
como mentir para salvar a pessoa amada, é errado do ponto de vista ético? Enfim, dito isto, turma, outro ponto que é importante que eu quero aqui falar para vocês é esses conceitos, o que é antiético, o que é ético, é moral e imoral. Então, ético, como nós vimos, é quando você age, visa o bem. É sua relação com o mundo que visa o bem. Quer dizer, se você não prejudicar ninguém, não causar mal aos outros, você está sendo ético. Então é só partir também, é só vocês imaginarem o seguinte, fazer aqui um exercício de abstração. Imagine que se vocês não conseguem falar a ação de vocês, a conduta, o que vocês fizeram para outras pessoas, então é sinal de que tem alguma coisa errada. Então se você é contrário a isso, você está sendo antiético. Moral, turma, como eu disse, é algo que é ligado algo que está ligado ao quê? Ao conjunto de regras, normas, que vão orientar a nossa conduta em sociedade. E isso é influenciado pela nossa cultura. Dentro de uma visão antropológica, a questão cultural, os hábitos, costumes, né, de um determinado povo influenciam na nossa conduta. E imoral se você é contra isso. E a moral é se você não tem consciência disso. Então, uma criança de 5 anos não tem consciência. Assim como uma pessoa que tem algum tipo de deficiência neurológica. Então, turma, espero que tenha ficado claro esses conceitos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Certo? Esse assunto, é isso que vai ser trabalhado na nossa avaliação parcial. E eu desejo para vocês bons estudos, um bom início de semana e sucesso na nossa avaliação parcial.